Ele, um milionário solitário, levou a amiga para uma viagem de trabalho para que ela realizasse seu sonho de fotografar o mundo. Mas ele jamais imaginou que iria se apaixonar ao ajudá-la. Antes de começarmos a história, deixe um comentário e nos diga de qual cidade você está assistindo. E no final, não esqueça de avaliar essa história de 0 a 10. Aproveite a história. O alarme tocou às 5h30 da manhã, mas Isadora Mendes já estava acordada há 20 minutos, olhando o teto rachado do seu apartamento de um quarto no Meier. Não era insônia, era ansiedade pura. Hoje ela tinha 3 ensaios fotográficos agendados: um batizado, um aniversário de 15 anos e fotos de produto para uma pequena loja de roupas. Se tudo corresse bem, conseguiria pagar o aluguel atrasado e ainda sobraria algo para comer decentemente no fim do mês. Aos 38 anos, Isadora sabia que sua vida não era o que havia sonhado. Enquanto arrumava sua câmera Canon, comprada usada há 6 anos e que já precisava de reparos que ela não podia pagar, lembrou-se dos cadernos da adolescência, repletos de recortes de revistas de viagem. Machu Picchu, Santorini, Kyoto, Patagônia. Lugares que ela jurava que um dia fotografaria. Lugares que pareciam cada vez mais distantes de sua realidade. Mas Isadora não se permitia afundar na autopiedade. Ela tinha um dom, disso tinha certeza. Suas fotografias capturavam mais do que imagens. Capturavam emoções, histórias, a essência das pessoas. Seus clientes sempre voltavam, sempre a recomendavam. O problema era que fotografia social em bairros humildes não pagava o suficiente para realizar sonhos grandiosos. Mal pagava as contas. Enquanto tomava um café preto, não tinha leite, economizava onde podia, seu celular vibrou. Era uma mensagem de Renato. Preciso falar com você. É urgente. Pode almoçar comigo hoje? Isadora sorriu. Renato Costa, seu amigo de infância, o garoto que brincava com ela nas ruas de Madureira antes que a vida os levasse para caminhos completamente opostos. Ele, para um império de tecnologia avaliado em bilhões. Ela, para a luta diária de uma profissional autônoma. A amizade deles era uma anomalia no mundo estratificado do Rio de Janeiro. Renato era o CEO da Costa Tech, dono de uma mansão em São Conrado, frequentador de eventos, onde o preço de uma taça de champanhe custava mais que o aluguel mensal de Isadora. Mas, milagrosamente, ele nunca a havia abandonado. Nas raras ocasiões em que se encontravam, talvez 3 ou 4 vezes por ano, ele era o mesmo Renato de sempre, atencioso, engraçado, genuíno. Vou ter que remarcar um ensaio, mas consigo. 12:00? Perfeito. Mando meu motorista te buscar. Isadora riu sozinha. Claro que ele mandaria. Renato nunca entendera que ela preferia ir de metrô. Manter um pouco de normalidade. Não chegar em carros com vidros fumês que faziam os vizinhos olharem com desconfiança. Do 43º andar do edifício comercial mais moderno da Barra da Tijuca, Renato Costa observava a cidade através dos vidros espelhados de seu escritório. Dali, o rio parecia uma maquete perfeita, controlável, previsível. Se ao menos a vida fosse assim. Aos 45 anos, Renato havia conquistado tudo o que prometera a si mesmo quando era um garoto pobre em Madureira. Tinha poder, dinheiro, respeito. Sua empresa desenvolvia softwares usados por corporações em todo o mundo. Ele frequentava jantares com ministros, fechava negócios de milhões com um aperto de mão, era cortejado por socialites e herdeiras e era profundamente, dolorosamente solitário. Seu assistente, Miguel, entrou com uma pilha de documentos. Senhor Costa, os contratos da viagem internacional. Precisamos da sua assinatura até o fim do dia. Renato pegou os papéis sem entusiasmo. 4 meses viajando pela Ásia e Europa, supervisionando a abertura de novos escritórios, fechando parcerias estratégicas. Hotéis 5 estrelas, jantares de negócios, reuniões intermináveis. A perspectiva o deixava exausto. Miguel, quantas pessoas vão comigo nessa viagem? 15 executivos, Sr. Costa. Além da equipe de segurança e... Quantos deles você diria que são meus amigos?
Miguel hesitou, confuso. Senhor? Esqueça! Renato dispensou o assistente com um gesto. Ele já sabia a resposta. 0. Tinha colegas, subordinados, parceiros de negócio. Mas amigos. Amigos de verdade, que o conheciam antes dos milhões, que ligavam para saber como ele estava e não para pedir favores. Apenas Isadora. A ideia surgiu de repente, quase desesperada. 4 meses viajando pelo mundo, cercado de pessoas e completamente sozinho. Ou não. Pegou o telefone e digitou rápido, antes que a razão o impedisse. Isadora sempre sonhara em viajar, em fotografar o mundo. Ela tinha talento, tinha paixão, só não tinha recursos. E ele tinha recursos de sobra. Podia ser um gesto de amizade, retribuir décadas de lealdade dela. Podia enquadrar como um projeto social da empresa, documentação fotográfica para a fundação filantrópica. Podia ser simplesmente egoísmo dele, querendo companhia genuína. Não importava. Ele precisava fazer isso. O restaurante era discreto, mas obviamente caro no Leblon. Isadora chegou de Uber, recusara o motorista de Renato, usando seu melhor vestido, que ainda assim parecia modesto perto dos trajes dos outros clientes. Renato a esperava em uma mesa no canto, e seu rosto se iluminou quando a viu. Ele se levantou, a abraçou com carinho genuíno. Está linda, Isa. Está mentindo, mas obrigada. Ela sorriu. O que é tão urgente? Você nunca me chama para almoçar no meio da semana. Renato esperou que pedissem a comida. Seus dedos tamborilavam nervosamente na mesa, um tique que Isadora reconhecia desde a infância. Ele estava ansioso. Vou viajar. 4 meses, talvez mais. Ásia, Europa, alguns países da África. Trabalho? Sempre é, ele suspirou. Mas eu... Isa, vou direto ao ponto. Quero que você vá comigo. Isadora piscou, certa de ter ouvido errado. O quê? Preciso de um fotógrafo para documentar a viagem. Para a fundação, projetos sociais que vamos visitar, o impacto cultural da empresa. E eu preciso de uma amiga, alguém real. Ele segurou a mão dela sobre a mesa. Você sempre quis viajar, fotografar o mundo. Eu posso te dar essa chance. Salário, todas as despesas pagas, equipamento novo. Só preciso que você diga sim. O coração de Isadora disparou. Ásia, Europa, África. As palavras ecoavam em sua mente como uma prece respondida. Mas a sensatez a fez hesitar. Renato, eu não posso simplesmente largar tudo e... Pode. Você trabalha por conta própria, não tem compromissos fixos. E quando voltar, terá um portfólio internacional, contatos, experiência. Isso pode mudar sua carreira completamente. Porque eu? Sua voz saiu em um sussurro. Renato a olhou com uma intensidade que ela nunca tinha visto. Porque você é a única pessoa neste mundo em quem eu confio completamente. Porque você é minha amiga de verdade. E porque você merece realizar seus sonhos. Isadora sentiu lágrimas queimar em seus olhos. Não podia acreditar. Não podia, mas como poderia recusar? Sim, a palavra saiu antes que ela pudesse pensar. Sim, eu vou. O sorriso de Renato foi a coisa mais genuína que ela tinha visto em anos. Ele não sabia, e ela mal conseguia admitir para si mesma que naquele momento algo mudara. Um fino fio invisível acabara de se tecer entre eles, transformando uma amizade de décadas em algo que nenhum dos dois ainda conseguia nomear. Mas o destino já estava em movimento. As 2 semanas seguintes foram um turbilhão. Isadora precisou reorganizar toda a sua vida em tempo recorde, avisar clientes, trancar o apartamento, lidar com a descrença de todos que conhecia. Sua mãe, que morava em Nova Iguaçu, alternava entre preocupação maternal e alegria vicária. 4 meses viajando com um bilionário solteiro, Isadora. As pessoas vão falar. Deixa falarem, mãe. Renato é meu amigo. Isso é uma oportunidade profissional. Mas as palavras da mãe ecoavam em sua mente enquanto ela fazia compras com o adiantamento generoso que Renato havia depositado.
roupas adequadas para reuniões corporativas, equipamento fotográfico que ela só havia sonhado em tocar, uma mala de viagem decente. Cada item comprado a fazia sentir-se mais uma impostora, alguém tentando se encaixar em um mundo que não era seu. A tensão real começou 3 dias antes da partida, quando Renato a convidou para um jantar de apresentação com parte da equipe que os acompanharia. O restaurante Mi, no Copacabana Palace, não era apenas caro, era onde a elite carioca celebrava marcos importantes. Isadora chegou usando um vestido preto simples, mas elegante, que havia comprado, sentindo cada olhar avaliativo dos outros clientes, enquanto Maitri a conduzia até uma sala privativa. A mesa estava repleta. Executivos da Costa Tech, todos em trajes impecáveis, conversando sobre mercados asiáticos e cotações de ações. Renato estava no centro, comandando a mesa com aquela presença natural de quem nascera para liderar. Mas quando seus olhos encontraram os de Isadora, ele se levantou imediatamente, interrompendo uma discussão sobre criptomoedas. Pessoal, essa é Isadora Mendes. Ela será nossa fotógrafa oficial da viagem e documentará nossos projetos filantrópicos. Os cumprimentos foram educados, mas frios. Isadora sentou-se ao lado de Renato, hiperconsciente de cada movimento, cada palavra. À sua frente estava Valentina Drummond, diretora de Relações Internacionais, uma mulher de 40 anos, loira impecável, com um vestido que custava provavelmente o que Isadora ganhava em 6 meses. Que interessante, disse Valentina, sua voz doce demais. Fotografia para a fundação. Você tem experiência com fotojornalismo internacional, Isadora? Tenho experiência em capturar histórias humanas, respondeu Isadora, mantendo a voz firme. É isso que importa. Claro, o sorriso de Valentina não alcançou seus olhos. Renato sempre teve um coração tão generoso, sempre ajudando amigos. A palavra amigos soou como uma acusação velada. Isadora sentiu o sangue ferver. Mas foi Renato quem interveio, sua voz cortante de uma forma que ela raramente ouvia. Isadora é uma fotógrafa excepcional e minha amiga há mais de 30 anos. Sua presença nesta viagem não está aberta a debate. O silêncio constrangedor que se seguiu foi quebrado pelo garçom trazendo os pratos. Mas o recado estava dado para Isadora e para todos na mesa. Ela era a estranha, a intrusa no mundo corporativo de Renato. E pior, era óbvio pelo jeito que Valentina olhava para ele. Pelos sorrisos calculados, que ela não era a única mulher naquela mesa que tinha planos para aqueles 4 meses de viagem. Sob a mesa, Renato tocou levemente o braço de Isadora, um gesto de apoio silencioso. O calor daquele toque a surpreendeu. Durou 1 segundo a mais do que seria necessário. Quando ela olhou para ele, encontrou uma expressão em seu rosto que não conseguiu decifrar completamente. Protetora, mas também algo mais. Algo que fez seu coração acelerar de uma forma inconveniente. Você está bem? Ele murmurou só para ela ouvir. Estou, mas não estava. Pela primeira vez, Isadora começava a entender a magnitude do abismo social entre eles. E como essa viagem poderia complicar uma amizade que ela prezava acima de tudo. Depois do jantar, Renato insistiu em levá-la para casa pessoalmente. No banco de trás do Mercedes, o silêncio entre eles era denso. Sinto muito por aquilo, disse ele finalmente. Valentina pode ser territorial. Ela gosta de você. Não era uma pergunta. Renato suspirou. Ela gosta do que eu represento. Poder, dinheiro, status. Metade das mulheres no meu círculo social querem se casar comigo. E a outra metade quer me usar para escalar socialmente. Ninguém realmente me vê. Isadora o olhou no escuro do carro. As luzes da cidade passavam pelo vidro, iluminando seu perfil. A mandíbula forte, os olhos cansados. Ela o conhecia desde que ele era um garoto magro de 12 anos. Sonhando em sair da pobreza. Conhecia suas cicatrizes, seus medos, suas piadas ruins. E, de repente, naquele momento, percebeu que estava olhando para ele de uma forma diferente.
Não como o amigo de infância, mas como um homem, complexo, solitário, devastadoramente atraente em sua vulnerabilidade. Afastou o pensamento imediatamente. Aquilo era perigoso. Eu te vejo, Renato. Sempre vi. Ele virou-se para ela e a intensidade em seus olhos a deixou sem ar. Eu sei. Por isso preciso que você vá comigo. Preciso de alguém que me mantenha real, que me lembre de quem eu sou quando todo mundo só vê o CEO. A proximidade no banco traseiro de repente pareceu sufocante. Isadora podia sentir o calor dele, o cheiro discreto de seu perfume caro. Havia algo no ar, uma corrente elétrica que não deveria estar ali, não entre amigos de décadas. O carro parou na frente do prédio modesto de Isadora. Ela deveria sair, agradecer, ir embora. Mas ficou paralisada por um momento, presa no olhar dele. Isa! Renato começou, sua voz rouca. O celular dele tocou, quebrando o momento. Era Miguel, seu assistente, provavelmente com alguma emergência corporativa. Renato atendeu com um suspiro frustrado e o feitiço se quebrou. Isadora saiu do carro rapidamente, murmurando uma despedida. Subiu as escadas do prédio com o coração disparado, confusa com o turbilhão de emoções. Não podia estar sentindo atração por Renato. Era seu amigo, seu melhor amigo. E, mais importante, eles viviam em mundos completamente diferentes. Ela tinha visto a forma como Valentina e os outros executivos a olhavam, como uma anomalia, uma caridade de Renato. Se permitisse que aquela centelha se transformasse em algo mais, arruinaria a única amizade verdadeira que tinha e provavelmente se machucaria no processo. 2 dias depois, na véspera da partida, o celular de Isadora tocou às 11 da noite. Era Renato. Posso subir? Estou na frente do seu prédio. Agora. Renato, é quase meia-noite. Por favor, preciso falar com você. 10 minutos depois, ele estava em sua pequena sala, parecendo completamente deslocado no espaço modesto. Renato nunca havia estado em seu apartamento. Suas reuniões sempre eram em território neutro. Minha mãe ligou, ele disse sem preâmbulos. Ela ouviu sobre a viagem, sobre você. Isadora sentiu um frio na espinha. E? Ela acha inadequado. Disse que vai causar escândalo, que as pessoas vão falar, que vai prejudicar minha imagem de CEO sério. Renato passou a mão pelos cabelos, frustrado. Meu irmão ligou em seguida. Disse que a família toda está preocupada com minhas decisões impulsivas. Valentina, aparentemente, já espalhou para meio mundo corporativo que você é minha acompanhante. A palavra doeu mais do que deveria. Talvez eles tenham razão. Talvez eu não devesse. Não. Renato a pegou pelos ombros, forçando-a a olhar para ele. Não deixe eles ganharem, Isa. Isso é exatamente o que querem. Querem me manter na caixa deles, cercado de pessoas aprovadas, vivendo uma vida vazia, mas respeitável. Mas e se eles tiverem razão sobre o escândalo? E se isso te prejudicar profissionalmente? Então que seja. A determinação em sua voz era absoluta. Você vai comigo. Vamos realizar seus sonhos e, no processo, talvez eu redescubra os meus. Eles estavam muito próximos, as mãos dele ainda em seus ombros. Isadora podia ver as pequenas linhas ao redor de seus olhos, o cansaço, mas também a resolução. E algo mais, algo que espelhava a confusão em seu próprio peito. Renato, ela sussurrou. A campainha tocou, estridente no silêncio carregado. Ambos se afastaram como se tivessem sido queimados. Isadora foi até a porta confusa. Era o porteiro do prédio. Dona Isadora, tem uma mulher aqui embaixo. Diz que é mãe do Dr. Renato e precisa falar com a senhora. Disse que é urgente. Isadora e Renato trocaram um olhar de choque. Sua mãe, ali, agora. O confronto que ambos temiam havia chegado mais cedo do que esperavam. E a viagem ainda nem tinha começado. Carmen Costa não era o tipo de mulher que esperava convites. Ela subiu as escadas do prédio com a determinação de quem havia escalado da pobreza para a classe média alta através de pura força de vontade e do sucesso meteórico do filho. Aos 68 anos, vestindo um conjunto de linho bege caríssimo,
Ela destoava completamente do corredor simples, com paredes descascadas. Isadora abriu a porta, sentindo Renato se posicionar atrás dela como um escudo silencioso. Dona Carmen, Isadora. O cumprimento foi gélido. Carmen entrou sem ser convidada, seus olhos percorrendo o apartamento modesto com desdém mal disfarçado. Então é aqui que você mora. Interessante. Mãe, o que você está fazendo aqui? A voz de Renato estava controlada, mas Isadora o conhecia bem o suficiente para detectar a raiva contida. Vim salvar meu filho de cometer um erro que pode destruir tudo o que construímos. Carmen virou-se para Isadora. Você sempre foi uma boa menina, Isadora. Por isso vou ser direta. Não vá nessa viagem. Mãe, deixe-me terminar, Renato. Carmen se aproximou de Isadora. Você não pertence àquele mundo. As pessoas vão falar, vão destruir a reputação dele. Você é uma fotógrafa de bairro, querida. Acha mesmo que pode circular entre diplomatas e CEOs internacionais sem envergonhá-lo? As palavras atingiram exatamente onde Carmen pretendia. Isadora sentiu a dor familiar da inadequação, mas antes que pudesse responder, Renato se colocou entre elas. Chega. Sua voz era baixa, perigosa. Você não fala assim com ela. Nunca mais. Estou protegendo você. Aquela Valentina já está espalhando que você está levando sua amante na viagem corporativa. A imprensa vai adorar. O filho pobre que ficou rico, envolvido em escândalo com a amiga de infância. Você sabe como isso soa? Soa como minha vida e minhas escolhas. Renato abriu a porta. Vá embora, mãe, agora! Carmen olhou para o filho, depois para Isadora. Seu rosto se suavizou, quase suplicante. Filho, você não está pensando direito. Desde que Mariana morreu, você não é o mesmo. Mas isso, ela gesticulou para Isadora, isso não vai curar sua dor. O silêncio que se seguiu foi devastador. Isadora viu Renato empalidecer, sua mandíbula apertar. Mariana, o nome pairou no ar como um fantasma. Saia! Ele repetiu, cada palavra uma lâmina. Quando Carmen finalmente foi embora, Renato ficou de costas para Isadora, os ombros tensos. Ela queria tocá-lo, confortá-lo, mas algo na postura dele a manteve distante. Renato, quem é Mariana? O riso que ele soltou não tinha humor. Minha mãe sempre soube onde acertar. Ele finalmente se virou e Isadora ficou chocada ao ver lágrimas em seus olhos. Era minha noiva. Ela morreu há 5 anos. E não, eu nunca te contei porque eu não conseguia falar sobre isso. Mal consigo agora. Isadora sentiu como se o chão tivesse desaparecido. 5 anos. Ele havia carregado aquela dor sozinho por 5 anos. E ela, sua melhor amiga, nunca soube. Por que você nunca me disse? Porque doía demais. Porque a vida continuou e eu tive que continuar. E falar sobre isso tornaria tudo real de novo. Ele se sentou no pequeno sofá, enterrando o rosto nas mãos. Todos os meus relacionamentos depois dela foram vazios. Eu me fechei, Isa. Me transformei no CEO frio que todos esperam que eu seja, porque era mais fácil do que sentir. Isadora se ajoelhou na frente dele, pegando suas mãos. Eu sinto muito. Teria estado lá por você se soubesse. Eu sei. Talvez por isso não contei. Porque você é a única coisa pura e boa na minha vida, e eu não queria contaminar isso com minha dor. Ele a olhou, vulnerável de uma forma que ela nunca tinha visto. Essa viagem... Preciso dela, Isa. Preciso de você. Preciso sentir que ainda estou vivo. Ela deveria ter se afastado. Deveria ter dito que aquilo só confirmava o que Carmen havia dito. Ele estava ferido, buscando consolo no lugar errado. Mas quando olhou nos olhos dele, viu algo além da dor. Viu esperança. Viu a centelha do garoto que ela conhecera antes que o mundo o transformasse em algo duro e impenetrável. Então vamos. Ela apertou as mãos dele. Vamos realizar sonhos e exorcizar fantasmas. O voo para Tóquio foi em primeira classe, um luxo que ainda deixava Isadora atordoada.
Cabines privativas, champanhe, comida servida em porcelana real. Renato trabalhava em seu laptop, mas ocasionalmente olhava para ela, um pequeno sorriso surgindo quando havia experimentar tudo com fascínio mal disfarçado. Primeira vez em primeira classe, perguntou Valentina, que havia se posicionado estrategicamente no assento próximo ao de Renato. Que encantador! Isadora a ignorou, focando em suas câmeras. Mas a presença constante de Valentina, seus comentários afiados, disfarçados de gentileza, eram um lembrete constante de que ela não pertencia ali. Quando chegaram a Tóquio, a agenda era brutal. Reuniões, jantares corporativos, apresentações. Renato estava em modo CEO completo, comandante, decisivo, impessoal. Mas sempre, em meio ao caos, ele procurava por Isadora. Um olhar através da sala, um toque discreto ao passar, pequenas âncoras de humanidade em um mar de corporativismo. No terceiro dia, durante uma tarde livre, Renato apareceu na suíte de Isadora. Vista algo confortável. Vamos sair. Para onde? Conhecer a cidade de verdade. Sem executivos, sem agenda. Eles pegaram o metrô. Uma experiência que deixou os seguranças de Renato horrorizados e se perderam nas ruas de Shibuya. Isadora fotografava tudo, as luzes neon, os rostos, a energia frenética. E Renato observava ela fotografar, encantado pela paixão que emanava dela. Você brilha quando está assim, ele disse enquanto paravam em um pequeno restaurante de ramen. Assim como, livre, fazendo o que ama. Isadora baixou a câmera, estudando-o. Você nunca é livre, é? Não desde que o dinheiro veio. Ele mexeu no ramen com os hashes. As pessoas acham que riqueza traz liberdade, mas traz correntes de ouro, expectativas, responsabilidades, olhos constantemente julgando cada movimento. É por isso que você se fechou depois de Mariana? Para não ter que lidar com expectativas emocionais. Ele pausou, surpreso pela percepção dela. Talvez, ou talvez porque ninguém mais me importava o suficiente para valer o risco. O ninguém mais pairou entre eles, carregado de significado não dito. Isadora sentiu o coração acelerar. Estavam entrando em território perigoso, mas nenhum dos dois parecia capaz de recuar. Renato, eu preciso te contar algo. As palavras saíram antes que ela pudesse se censurar. Algo que nunca contei a ninguém. Ele esperou atento. Há 7 anos eu tive uma chance. Um fotógrafo internacional viu meu trabalho, me ofereceu um emprego em São Paulo, cobrindo eventos de alto perfil. Pagava bem, era minha grande oportunidade. Ela respirou fundo. Eu recusei. Por quê? Porque minha mãe estava doente, câncer. Ela precisava de mim e eu não podia abandoná-la. Lágrimas ameaçaram cair. Ela se recuperou, graças a Deus, mas a oportunidade se foi. E eu nunca me permiti me arrepender, porque amor às vezes significa sacrifício, certo? Renato pegou a mão dela sobre a mesa. Você é incrível, Isa, mais do que qualquer pessoa que conheço. Não sou. Sou covarde, porque parte de mim se arrepende. Parte de mim olha para minha vida e se pergunta como seria se eu tivesse sido egoísta só uma vez. Então seja egoísta agora. Sua voz era intensa, urgente. Esta viagem, esses 4 meses, são seus. Sem culpa, sem se preocupar com o que vão pensar. Apenas você e seus sonhos. E você, ela sussurrou. O que você quer desses 4 meses? Renato a olhou de uma forma que a fez esquecer como respirar. Eu quero lembrar como é estar vivo. E quando olho para você, eu lembro. O restaurante estava lotado, barulhento, mas naquele momento existiam apenas eles dois. A distância entre suas mãos sobre a mesa parecia minúscula e ao mesmo tempo impossível de cruzar. O telefone de Renato vibrou. Era Miguel com alguma emergência. A realidade voltou com força brutal. Ele era CEO de um império e ela era... O que exatamente? A amiga? A fotógrafa contratada? Algo mais que nenhum dos dois tinha coragem de nomear? Quando voltaram ao hotel, Isadora foi direto para seu quarto. Mas podia sentir o olhar de Renato em suas costas.
pesado de promessas não ditas e perigos iminentes, deitada na cama, olhando para o teto de um hotel 5 estrelas em Tóquio, algo que nunca imaginou em sua vida, Isadora percebeu a verdade que vinha evitando. Ela não estava apenas realizando seu sonho de viajar. Estava se apaixonando, e aquilo poderia destruir tudo. A segunda semana da viagem os levou a Bangkok. A Costa Tech estava fechando uma parceria com um conglomerado tailandês e a agenda incluía um gala beneficente no Hotel Mandarim Oriental, à beira do rio Chao Phraya. Era o tipo de evento que Isadora temia, centenas de pessoas poderosas, julgando cada movimento. "Você vai ficar bem", disse Renato enquanto esperavam no saguão. Ele estava impecável em smoking, e Isadora teve que fazer um esforço consciente para não encará-lo. "Só tire fotos, documente o evento para a fundação. Ninguém vai te incomodar." Mas Renato estava errado. A noite começou tolerável. Isadora circulava discretamente, capturando momentos. Os anfitriões tailandeses, cumprimentando convidados, executivos em conversas animadas, as vistas deslumbrantes do rio iluminado. Ela havia aprendido a se tornar invisível nesses eventos. Apenas mais uma profissional fazendo seu trabalho. Até que Valentina decidiu que ela tinha sido invisível por tempo suficiente. "Pessoal, venham conhecer nossa talentosa fotógrafa." A voz de Valentina ecoou pelo salão, chamando a atenção de um grupo de executivos. Havia algo perigoso em seu sorriso quando puxou Isadora para o centro do círculo. Isadora é a convidada especial de Renato nesta viagem. Antiga amiga de infância. Que história romântica, não acham? O tom deixava claro que romântica não era um elogio. "Então você é a fotógrafa social que Renato trouxe?" Perguntou um homem de meia idade, CEO de uma empresa de semicondutores. Interessante escolha para uma viagem corporativa de alto nível. "Isadora é extremamente talentosa", defendeu-se ela, mantendo a voz firme apesar do rubor queimando suas bochechas. "Tenho certeza." O sorriso do homem era condescendente. "Mas deve ser tão diferente fotografar batizados e aniversários versus eventos internacionais. Você deve estar tão perdida." Risadas educadas, mas cruéis, ecoaram pelo grupo. Isadora sentiu a humilhação queimar sua garganta, mas antes que pudesse responder, outra voz se juntou ao coro. "Ouvi dizer que ela mora em um apartamento no subúrbio do Rio", comentou uma mulher de vestido de grife. "Como Renato a conheceu mesmo?" "Ela era empregada da família?" Não, Valentina respondeu com falsa gentileza. "Eles cresceram juntos, antes de Renato se tornar Renato. É tão doce que ele ainda mantenha contato com suas raízes humildes. Mesmo que cause certos constrangimentos, algo dentro de Isadora se partiu. Não era a primeira vez que enfrentava preconceito de classe, mas nunca de forma tão pública, tão cruel. Ela abriu a boca para responder, mas as palavras não vieram. Lágrimas de raiva e humilhação queimavam seus olhos. "Chega." A voz cortou o ar como uma lâmina. Renato havia aparecido do nada, e a fúria em seu rosto fez o grupo inteiro silenciar. Ele se posicionou ao lado de Isadora, sua presença protetora e intimidadora. "Valentina está demitida. Efetivo imediatamente." Sua voz era gelo. "Pegue suas coisas e volte para o Brasil no próximo voo." O choque reverberou pelo círculo. Valentina empalideceu. "Renato, eu estava apenas humilhando alguém que vale mais do que todos nós juntos, mostrando exatamente o tipo de pessoa medíocre e cruel que você é." Ele se virou para os outros executivos. "E vocês? Riam de novo. Façam um único comentário desrespeitoso sobre ela, e vou reconsiderar toda a parceria com suas empresas." O silêncio era absoluto. Ninguém ousava respirar. Isadora Mendes é a mulher mais talentosa, mais íntegra que conheço. Ela sacrificou sonhos para cuidar da mãe. Construiu uma carreira do zero sem as vantagens que qualquer um de vocês teve. E sim, ela é minha amiga, a única pessoa real em minha vida. Sua voz tremeu de emoção.
Se isso incomoda vocês, se a presença dela aqui ameaça seus egos frágeis, então saibam, eu escolho ela. Sempre vou escolher ela. Isadora mal conseguia processar o que estava acontecendo. O salão inteiro os observava agora, centenas de olhos fixos na cena. Ela podia ver telefones sendo discretamente levantados, capturando o momento. Isso seria manchete amanhã. Renato pegou sua mão, um gesto público, deliberado, e a conduziu para fora do salão, ignorando os sussurros que explodiam em seu rastro. Eles não pararam até chegarem ao terraço vazio, no topo do hotel. A vista de Bangkok se estendia abaixo deles, milhões de luzes piscando como estrelas terrestres. Isadora estava tremendo e não tinha certeza se era de raiva, humilhação ou algo mais. Você não precisava fazer aquilo, ela finalmente disse. Agora todos vão pensar que existe algo entre nós. E existe. A pergunta saiu baixa, intensa. Isadora se virou para encará-lo. Renato, eu não aguento mais, Isa. Não aguento fingir que você é só minha amiga, que vê-la feliz não me deixa sem ar, que o simples toque da sua mão não me faz esquecer de tudo mais. Ele se aproximou, sua voz desesperada. Você diz que vou me arrepender de defender você? Eu vou me arrepender de não fazer isso antes. De não dizer há 2 semanas que estou me apaixonando por você. O mundo parou. As luzes de Bangkok, os sons distantes, tudo desapareceu. Existiam apenas eles dois e a verdade crua pairando no ar. Você não pode estar. As palavras de Isadora saíram em um sussurro quebrado. Eu sou sua amiga. Você ainda está de luto por Mariana. Você está confundindo gratidão, solidão com amor? Ele tocou seu rosto, o gesto tão gentil que ela sentiu lágrimas escorrerem. Isa, eu amei Mariana, mas ela se foi há 5 anos e eu estava morto por dentro até você entrar naquele restaurante há 3 semanas e aceitar vir comigo. Você me fez sentir de novo. Ver você fotografar, ver você se iluminar descobrindo o mundo. Eu não estava esperando por isso. Não estava procurando. Mas aconteceu. Renato, nossos mundos são diferentes demais. Você viu o que aconteceu lá embaixo. Eu nunca vou pertencer. Dane-se onde você pertence. Ele a puxou para mais perto, sua testa encostando na dela. Você pertence comigo. Eu pertenço a você. Nada mais importa. Isadora deveria recuar. Deveria ser racional, pensar nas consequências, proteger a amizade que tinham. Mas quando olhou nos olhos dele e viu amor genuíno, não pena, não caridade, mas amor real, todas as suas defesas desmoronaram. Eu também, ela sussurrou. Eu também estou me apaixonando por você. E estou apavorada. Eu sei. Ele sorriu, aquele sorriso raro e genuíno que ela conhecia desde a infância. Estou apavorado também. Quando ele a beijou, foi como se todas as peças finalmente se encaixassem. Gentil no começo, depois mais urgente, anos de amizade transformando-se em algo novo e avassalador. As mãos dele em seus cabelos, as dela agarradas ao smoking dele, Bangkok brilhando abaixo deles como testemunha silenciosa. Eles se separaram ofegantes, e Isadora viu em seus olhos o reflexo de seu próprio assombro. Haviam cruzado uma linha que não podia ser descruzada. O que vamos fazer? Ela perguntou. Não sei. Ele beijou sua testa, sua bochecha, seus lábios novamente. Mas vamos descobrir juntos. Nenhum dos dois viu o flash de uma câmera vindo da janela adjacente. Não perceberam a figura escura que rapidamente desapareceu nas sombras, telefone em mãos. Não sabiam que a foto dele se beijando, o CEO bilionário e sua amiga de infância, já estava sendo enviada para tabloides no Brasil, na Tailândia, em todos os lugares que importavam. A bomba acabara de ser armada. E quando explodisse, não haveria volta. Renato acompanhou Isadora até a porta de sua suíte 1 hora depois, ambos ainda flutuando na névoa do que havia acontecido. Ele a beijou mais uma vez, longo e profundo, como se precisasse provar a si mesmo que era real. Durma bem, ele murmurou contra seus lábios. Você também.
Mas nenhum dos dois dormiria. Isadora deitou-se na cama king size, seus dedos tocando os lábios, tentando processar que havia beijado Renato, que estava apaixonada por ele, que ele sentia o mesmo. Era aterrorizante e maravilhoso, e impossível tudo ao mesmo tempo. Seu telefone vibrou às 3 da manhã. Era uma mensagem de Renato. Não consigo dormir. Não consigo parar de pensar em você. Ela sorriu na escuridão, digitando de volta. Eu também. Café da manhã amanhã? Só nós dois? Sim. Outro texto chegou, este mais longo. Isa, não me arrependo de nada. Do que disse, do que fiz. Pela primeira vez em 5 anos, estou vivo. Por favor, não tenha medo. Estou morrendo de medo. Ela digitou honestamente. Mas não vou fugir. Promete? Prometo. Mas quando o sol nasceu sobre Bangkok, trazendo consigo as notícias da noite anterior, Isadora descobriria que algumas promessas são mais difíceis de manter do que imaginava. O telefone de Renato começou a tocar incessantemente às 6 da manhã. Miguel bateu em sua porta, pânico em sua voz. Senhor Costa, precisamos conversar. Agora. Tem fotos. Fotos de você e Isadora. Por toda a internet. O mundo que eles haviam tentado manter privado acabara de se tornar público. E as consequências seriam devastadoras. A foto era nítida demais para ser negada. Renato e Isadora no terraço, Bangkok iluminada ao fundo, os corpos entrelaçados em um beijo que não deixava dúvidas sobre a natureza de seus sentimentos. A manchete do maior portal de notícias brasileiro era devastadora. CEO bilionário em romance escandaloso com amiga de infância durante viagem corporativa. Mas não era apenas uma foto. Havia uma sequência delas, tiradas de diferentes ângulos ao longo das últimas semanas. Renato segurando a mão de Isadora em Tóquio, olhares trocados durante reuniões, momentos de intimidade que pareciam inocentes isoladamente, mas juntos contavam uma história explosiva. Alguém estava nos seguindo, disse Renato, olhando as imagens no tablet de Miguel. Sua voz estava controlada, mas Isadora podia ver a tensão em sua mandíbula. Alguém foi contratado para isso. Eles estavam na suíte presidencial do hotel, portas trancadas, telefones tocando incessantemente. Eram 7 da manhã em Bangkok, meia-noite no Brasil, e o escândalo já havia se espalhado como fogo. O conselho de administração está em pânico, relatou Miguel, seu rosto pálido. Acionistas estão ligando. 3 investidores institucionais já ameaçaram retirar fundos. E sua mãe, Dona Carmen, ligou 17 vezes. Que liguem! Renato puxou Isadora para mais perto, um gesto de proteção. Não vou me desculpar por algo que não é crime. Senhor, com todo respeito, não é sobre ser crime. Miguel hesitou. É sobre aparências. A senhora Mendes foi contratada como fotógrafa da fundação. Mas agora parece privilegiamento indevido, nepotismo. Os concorrentes estão usando isso para questionar a integridade da empresa. Isadora sentiu náusea subir por sua garganta. Exatamente o que ela temia. Sua presença não estava apenas prejudicando a reputação de Renato, estava ameaçando seu império. Preciso ver as redes sociais. Ela disse, pegando seu telefone. Isa, não. Renato tentou impedi-la, mas era tarde. Os comentários eram cruéis, além de qualquer coisa que ela imaginara. Caçadora de fortunas. Aproveitadora. Amiga de infância que finalmente conseguiu o que queria. Teorias conspiratórias sobre como ela havia seduzido Renato para conseguir dinheiro. Comparações com Mariana, sua falecida noiva, chamando Isadora de substituta barata. Havia até memes, zombarias sobre a diferença de classe entre eles. Estão me destruindo, ela sussurrou. Estão destruindo nós dois. Renato pegou o telefone dela, desligando-o. Mas vamos superar isso. Uma batida firme na porta os interrompeu. Miguel abriu, revelando um homem de 50 anos, terno impecável, expressão severa. Eduardo Pires, presidente do Conselho de Administração da Costa Tech. Renato, precisamos conversar. Em particular,
Tudo que você tem a dizer pode ser dito na frente de Isadora. Eduardo entrou, fechando a porta atrás de si. Seu olhar para Isadora foi avaliativo e frio. Muito bem, você é direto. O conselho exige sua renúncia imediata como CEO, ou a expulsão da senhorita Mendes desta viagem e uma declaração pública negando qualquer envolvimento romântico. Vocês não podem exigir minha renúncia. Podemos e vamos. Se você não controlar esta situação, Eduardo abriu uma pasta, retirando documentos. Além do escândalo público, recebemos hoje cedo uma denúncia anônima. Alguém alega que você usou fundos da empresa para bancar as despesas pessoais da senhorita Mendes nesta viagem. Que o contrato de fotografia dela é fraudulento, criado apenas para justificar sua presença. Isso é absurdo, explodiu Isadora. Eu tenho um contrato legítimo, estou trabalhando... Tem... Eduardo a encarou. Porque, segundo nossa auditoria emergencial, você foi contratada sem processo seletivo, sem portfólio apresentado ao departamento competente, com um salário 3 vezes acima da média de mercado. E todas as decisões foram tomadas unilateralmente por Renato, sem aprovação do conselho. Renato empalideceu. Eu tenho autonomia para contratar. Para contratos corporativos padrão, sim. Mas isso não é padrão, Renato. Isso é um CEO usando recursos da empresa para beneficiar sua... O que ela é exatamente? Namorada? Amante? Ela é alguém que eu amo. A declaração saiu firme, definitiva. E não vou pedir desculpas por isso. Então você confirma o relacionamento? Eduardo sorriu, mas não havia calor. Ótimo. Isso torna tudo mais simples. Vocês têm 2 opções. Primeira, Isadora volta para o Brasil hoje. Você emite uma declaração dizendo que o relacionamento começou após o término de seu contrato, que foi tudo muito recente e inesperado. Fazemos auditoria completa, provamos que não houve irregularidades e o escândalo morre em algumas semanas. Segunda opção, você insiste em mantê-la aqui e amanhã o conselho vota sua destituição. Não vai vencer, Renato. Você sabe disso. O silêncio que se seguiu era sufocante. Isadora olhou para Renato e viu a guerra acontecendo em seus olhos. Amor versus responsabilidade, desejo versus dever. Há uma terceira opção, disse uma nova voz. Todos se viraram. Valentina Drummond estava na porta que conectava as suítes e o sorriso em seu rosto era de triunfo absoluto. Ela não deveria estar ali. Renato a havia demitido na noite anterior. Valentina, você foi demitida. Saia imediatamente, ordenou Renato. Demitida por você, não pelo conselho. Eduardo acabou de me reintegrar. Ela entrou na sala segurando um envelope. Quanto à terceira opção, bem, é simples. Isadora assina um termo de confidencialidade e um acordo de separação. Recebe uma compensação generosa para se manter quieta sobre o relacionamento de vocês. E Renato se casa comigo até o fim do ano. O quê? Isadora sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Valentina se aproximou de Eduardo, que não parecia surpreso pela declaração. Não sou idiota. Sei que Renato não me ama. Mas minha família tem conexões políticas que podem salvar a Costa Tech dessa crise. Um casamento estratégico entre nossas famílias acalmaria investidores, restauraria a imagem conservadora que eles querem e transformaria esse escândalo sórdido em uma história de relacionamento de rebound, rapidamente superado. Isso é insano, disse Renato. Isso é negócios? Eduardo colocou outros documentos na mesa. As ações da Costa Tech caíram 8% desde que o escândalo estourou. Temos parceiros internacionais ameaçando cancelar contratos porque acham que você está emocionalmente instável. A família Drummond tem influência no Congresso, na imprensa, nos círculos certos. Um casamento entre vocês dois seria uma mentira, interrompeu Isadora, sua voz trêmula. Seria forçar Renato a viver uma farsa. Seria salvá-lo de sua própria imprudência.
retrucou Valentina. Ela abriu o envelope, revelando fotos. Mas não eram as do beijo em Bangkok. Eram fotos mais antigas, de Isadora e Renato adolescentes em situações comprometedoras que poderiam ser mal interpretadas. Tenho contatos. Descobri coisas interessantes sobre a amizade de infância de vocês. Isadora pegou as fotos confusa. Reconheceu algumas. Uma festa quando tinham 16 anos, os dois rindo bem próximos. Outra deles sentados em um banco de praça, as cabeças juntas. Fotos inocentes, mas que com a edição e contextos certos, você vai espalhar isso sugerindo que sempre houve algo impróprio entre nós? A voz de Renato era gelo. Vou espalhar a verdade, que sua obsessão por ela sempre existiu, que você sempre foi inadequado, que construiu um império apenas para um dia poder tê-la. Transformarei Renato Costa, CEO brilhante, em Renato Costa, homem patético obcecado por uma mulher que nem é digna dele. Valentina sorriu. A menos que cooperem, isso é chantagem, isso é proteção para todos. Eduardo se levantou. Você tem 24 horas para decidir, Renato. Isadora volta para casa e vocês terminam publicamente. Ou eu levo sua destituição ao conselho amanhã. E acredite, as provas de má conduta que Valentina e eu reunimos serão mais do que suficientes. Quando ficaram sozinhos, Isadora desmoronou no sofá. Eles prepararam tudo. Alguém nos fotografou durante semanas. Alguém vasculhou nosso passado. Isso foi orquestrado por Valentina, provavelmente com apoio de membros do conselho que queriam me controlar. Renato se ajoelhou na frente dela. Isa, não vou deixá-los vencerem. Vou lutar. E perder tudo? Lágrimas escorriam pelo rosto dela. Renato, você construiu esse império. Emprega milhares de pessoas. Sua empresa financia projetos sociais, bolsas de estudo. Você não pode jogar tudo fora por mim, por nós. E faria isso sem pensar duas vezes. Mas eu não deixaria. Ela segurou o rosto dele, memorizar cada detalhe. Eu te amo, por isso não posso deixar você se destruir. Isa, não vou voltar para o Brasil. As palavras eram lâminas em sua própria garganta. Vou assinar o que eles quiserem. E você vai continuar, vai salvar sua empresa, vai me deixar? Ele a puxou para seus braços, desesperado. Depois de tudo, depois de finalmente termos encontrado isso, você vai simplesmente desistir? Não estou desistindo. Estou te protegendo. Ela o beijou longo e profundo, como se pudesse guardar o gosto dele para sempre. E me protegendo também. Porque se ficar, Renato, eles vão me destruir. Vão destruir nós dois. E eu não sou forte o suficiente para sobreviver a isso. Você é a pessoa mais forte que conheço. Não para isso. Não para ser o motivo de sua ruína. Eles passaram a noite agarrados um ao outro, sabendo que era provavelmente a última. Pela manhã, Isadora faria sua mala. Assinaria os papéis. Voltaria para sua vida pequena e segura no Meyer. E Renato ficaria em seu mundo de poder e solidão, tendo experimentado o amor verdadeiro apenas para vê-lo ser arrancado por forças que nenhum dos dois podia controlar. Mas nenhum deles sabia que a verdadeira traição ainda estava por vir e que o fundo do poço era muito mais profundo do que imaginavam. O avião para o Brasil sairia em 6 horas. Isadora havia passado a madrugada embalando suas coisas. Cada peça de roupa uma lembrança de um sonho que durou apenas 3 semanas. A câmera nova que Renato havia comprado para ela permaneceria na suíte. Ela não podia aceitar nada que parecesse pagamento por seu silêncio. Renato não havia dormido. Ele estava sentado na varanda de sua suíte, olhando Bangkok acordar, quando Miguel entrou com mais notícias devastadoras. Senhor, há algo que precisa ver. Antes que Isadora vá embora. O tablet mostrava um vídeo. Isadora, 2 dias antes, conversando com alguém em um café próximo ao hotel. A qualidade era boa demais para ser acidental. Era filmagem profissional. E a pessoa com quem ela falava fez o sangue de Renato gelar. Marcelo Teixeira, CEO da Rival Tech Brasil,
A empresa que há anos tentava derrubar a Costa Tech. Continue assistindo, disse Miguel, sua voz tensa. No vídeo, Marcelo empurrava um envelope através da mesa. Isadora hesitava, mas então o pegava. Eles conversavam, sem áudio, impossível saber o que diziam. Mas a imagem era clara. Ela aceitando algo dele, guardando o envelope em sua bolsa. Isso vazou nas redes sociais há 20 minutos, explicou Miguel. A narrativa é que Isadora foi plantada por Marcelo para se infiltrar na viagem, seduzir você, causar escândalo e desestabilizar a empresa. Isso é absurdo. Eu conheço Isadora há 30 anos. Conhece? Miguel abriu outro arquivo. Senhor, a auditoria que Eduardo ordenou encontrou algo. Há 6 meses, Isadora recebeu uma transferência bancária de R$200 mil. De uma conta offshore vinculada à Tech Brasil. O mundo parou. Isso não pode ser verdade. Eu também não queria acreditar, mas está tudo documentado. A transferência foi dias depois que você a convidou para a viagem. Miguel hesitou. Senhor, é possível que ela tenha planejado isso desde o início? Renato sentiu náusea. Não Isadora. Não a mulher que ele amava, que conhecia desde criança. Mas as provas estavam ali, frias e inegáveis. E, de repente, cada momento da viagem ganhou uma luz sinistra. A facilidade com que ela havia aceitado, a forma como ela sempre parecia saber exatamente o que dizer, como tocá-lo emocionalmente. Onde ela está? Em sua suíte, fazendo as malas. Renato foi até lá, cada passo pesado com a traição que sentia crescendo em seu peito. Bateu uma vez e entrou sem esperar resposta. Isadora estava colocando livros na mala. Quando o viu, seu rosto se iluminou brevemente antes de perceber a expressão dele. Renato, o que aconteceu? Ele jogou o tablet na cama. Explique isso. Ela pegou o dispositivo assistindo ao vídeo. Seu rosto empalideceu. Não é o que parece. Então o que é? Porque parece que você estava se encontrando secretamente com meu maior rival durante nossa viagem. Ele me procurou. Disse que tinha informações sobre quem estava nos fotografando, quem estava por trás do escândalo. As palavras saíam atropeladas. Eu encontrei com ele para descobrir, para tentar proteger você. Proteger? A risada de Renato foi amarga. E os R$200 mil que você recebeu da Tech Brasil há 6 meses, isso também era para me proteger? Isadora ficou branca como papel. Como você... Eu posso explicar. Então explica. Ele gritou, toda a dor e traição explodindo. Explica por que você aceitou dinheiro da empresa que tenta me destruir. Explica por que escondeu isso de mim. Porque eu tinha vergonha. Ela gritou de volta, lágrimas escorrendo. Minha mãe precisava de um tratamento experimental. O convênio não cobria. Eu estava desesperada. Um homem me procurou. Diz que era um investidor anjo que apoiava artistas. Ele ofereceu o dinheiro, sem compromissos, apenas para ajudar. Eu não sabia que tinha conexão com Marcelo com nada disso. E quando descobriu? Quando ia me contar? Eu descobri ontem. Marcelo me procurou e disse que tinha sido ele quem mandou o investidor. Disse que se eu não cooperasse, se não causasse um escândalo público com você, ele exporia tudo, faria parecer que fui comprada desde o início. Ela soluçava agora. É por isso que estava tentando ir embora quieta, assinando tudo que eles queriam, para proteger você. Ou porque foi descoberta. Renato odiava as palavras saindo de sua boca, mas não conseguia parar. Como posso confiar em você agora, Isa? Como sei que alguma coisa entre nós foi real? O tapa veio rápido e forte, ecoando pelo quarto. A marca vermelha surgiu no rosto de Renato, mas a dor física não era nada comparada à emoção crua nos olhos de Isadora. Você acha que eu fingiria isso? Sua voz estava quebrada. Acha que eu fingiria te amar? Que fingiria cada momento, cada beijo, cada vez que meu coração disparou quando você me olhava? Eu não sei mais o que pensar. Então deixa eu tornar fácil para você. Isadora pegou sua mala, jogando as últimas coisas dentro. Vou embora. Vou assinar os papéis deles. Vou aceitar o dinheiro do silêncio. Vou desaparecer da sua vida.
E você pode voltar para seu mundo perfeito e controlado, onde todo mundo tem segundas intenções e ninguém é confiável. Onde você pode continuar sozinho e seguro. Isa? Não. Ela levantou a mão, parando-o. Você quer saber a verdade? Sim. Aceitei aquele dinheiro. Sim. Escondi de você porque tinha vergonha. Porque não queria que me visse como mais uma pessoa usando nossa amizade. Mas tudo mais. Cada sentimento, cada momento desta viagem foi real. Tão real que está me destruindo agora. Ela caminhou até a porta, mas parou, virando-se uma última vez. E sabe o que mais dói, Renato? Não é que você duvide de mim. É que você desistiu tão rápido. 5 anos você passou de luto por Mariana, se fechando, não confiando em ninguém. E na primeira dificuldade comigo, você já assumiu o pior. Talvez sua mãe tenha razão. Talvez você não esteja pronto para amar de novo. A porta se fechou com um clique suave, mas poderia ter sido uma explosão. Renato ficou parado no meio do quarto vazio, cercado pelos pertences que ela havia deixado para trás. A câmera, um cachecol que ele havia comprado para ela em Tóquio. Uma foto deles dois, adolescentes, rindo, inocentes. Seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Eduardo. Soube que a senhorita Mendes está indo embora. Decisão sábia. A declaração pública será emitida às 14 horas. Valentina já está preparando o anúncio de noivado para a próxima semana. Você fez a escolha certa. A escolha certa. Renato olhou ao redor do luxo vazio de sua suíte, pensou na empresa que salvaria, no casamento arranjado que teria, na vida de aparências que voltaria a viver. E percebeu que havia acabado de cometer o maior erro de sua vida. No aeroporto, Isadora sentou-se na sala VIP que Renato havia insistido que ela usasse. Uma última gentileza que agora parecia uma esmola. Ela segurava o telefone, olhando a tela através das lágrimas. Uma mensagem de sua mãe. Filha, está tudo bem? As notícias estão horríveis. Ela digitou e apagou várias respostas. Como explicar que havia encontrado o amor e o perdido em menos de um mês? Que havia realizado seu maior sonho apenas para ter que abrir mão dele. Seu telefone tocou. Número desconhecido. Ela atendeu por instinto. Isadora Mendes? Era uma voz feminina, suave. Meu nome é Júlia Ferreira. Sou jornalista investigativa. Preciso falar com você sobre Valentina Drummond, Eduardo Pires e uma conspiração para destruir Renato Costa. Eu não vou dar entrevista. Não quero entrevista. Quero te mostrar a verdade. Júlia pausou. Tenho provas de que você foi manipulada desde o início. De que o dinheiro que recebeu, os encontros com Marcelo, tudo foi armado. Você é a peça inocente em um jogo muito maior. E Renato precisa saber disso antes que seja tarde demais. Ele não vai me ouvir. Ele acha que eu traí ele. Então faça ele ouvir. Porque em 48 horas... Valentina e Eduardo vão forçá-lo a assinar documentos que entregam controle da Costa Tech para eles. Esta não é apenas sobre separar vocês dois. E é um golpe corporativo. E você pode ser a única pessoa que pode pará-lo. Isadora olhou para o portão de embarque. Seu voo começaria a embarcar em 15 minutos. Ela podia subir naquele avião, voltar para casa, deixar tudo para trás, esquecer Renato, esquecer a dor, voltar para sua vida segura e pequena. Ou podia lutar. Onde você está? Ela perguntou. No hotel. Sala 2847. Venha rápido. Isadora. Não confie em ninguém, nem mesmo nos seguranças de Renato. Alguns deles foram comprados. A ligação caiu. Isadora olhou para sua mala, para o portão, para o telefone em sua mão. Renato não confiava mais nela. Talvez nunca voltasse a confiar. Mas se havia uma chance, uma única chance, de provar sua inocência e salvar o homem que amava de uma traição muito maior, ela tinha que tentar, mesmo que significasse arriscar seu coração mais uma vez, mesmo que ele a destruísse no processo. A sala 2847 não era uma suíte comum. Júlia Ferreira havia transformado o espaço em um centro de operações. Laptops, documentos espalhados, quadros brancos com linhas conectando nomes e datas.
A jornalista tinha 40 e poucos anos, cabelos grisalhos presos em um coque frouxo, olhos afiados de quem havia visto demais. Você veio, disse ela quando Isadora entrou, ofegante de ter corrido do aeroporto. Não tinha certeza se viria. Mostre-me o que tem, rápido. Júlia apontou para o quadro. No centro estava uma foto de Eduardo Pires. Linhas o conectavam a Valentina, a Marcelo Teixeira e a várias outras figuras que Isadora não reconhecia. Eduardo Pires não é apenas presidente do Conselho da Costa Tech. Ele é acionista minoritário da Tech Brasil. Está jogando dos dois lados há anos, esperando a oportunidade perfeita para derrubar Renato e assumir o controle. Isso é ilegal. É genial, interrompeu Júlia. Tecnicamente, ele revelou seu conflito de interesses anos atrás, quando as ações da Tech Brasil eram insignificantes. Ninguém prestou atenção. Mas nos últimos 3 anos, ele secretamente acumulou mais ações através de empresas fantasmas. Agora, ele controla 15% da Tech Brasil e 23% da Costa Tech. Isadora estudou o quadro, seu cérebro de fotógrafa, procurando padrões. E Valentina? Ela é a peça de sedução e distração. Foi contratada por Eduardo há 2 anos especificamente para se aproximar de Renato. O objetivo era casá-la com ele, ter controle através do matrimônio. Mas Renato nunca mordeu a isca. Até que você entrou na equação. Júlia abriu um laptop, mostrando e-mails interceptados. Quando Renato te convidou para a viagem, Eduardo viu a oportunidade perfeita. Ele contratou Marcelo para te aproximar 6 meses atrás, oferecendo aquele dinheiro através de um intermediário. A transferência foi propositalmente rastreável, mas só seria descoberta no momento certo. Eles me usaram. A voz de Isadora era oca. Desde o início, você foi a isca perfeita. Amiga de infância, de classe social diferente, facilmente descartável. Eles apostaram que Renato se apaixonaria por você durante a viagem. Homens solitários são previsíveis. E quando acontecesse, eles teriam o escândalo perfeito para desestabilizar ele emocionalmente e profissionalmente. Isadora sentou-se, processando. As fotos no terraço, o vazamento. Valentina contratou os fotógrafos. Ela mesma os seguiu durante semanas, garantindo que cada momento íntimo fosse capturado. Júlia passou para outros arquivos. E aqui está a parte mais cruel. Ela planejou tudo para culminar hoje. Eduardo preparou documentos que transferem controle operacional da Costa Tech para um comitê de emergência, liderado por ele. Renato assinará, achando que é para proteger a empresa durante o escândalo. Na verdade, está assinando sua própria destituição. Quando? Hoje à tarde. Há uma reunião de emergência do Conselho às 16 horas. Eduardo convencerá Renato de que é a única forma de salvar a empresa. E com você fora do caminho, sem ninguém em quem confiar, Renato assinará. Isadora se levantou. Preciso ir até ele. Mostrar isso? Não pode. Os seguranças têm ordens para não deixá-la entrar no prédio corporativo. E se tentar ligar, Eduardo interceptará. Ele controla toda a comunicação de Renato agora. Então o quê? Deixo ele ser destruído? Júlia sorriu afiada. Não, você vai ao único lugar onde Eduardo não pode te impedir de falar. O evento público. Ela abriu uma agenda no computador. Esta noite, Renato terá que comparecer ao Gala de Tecnologia e Inovação no Bangkok Convention Center. Todos os CEOs da região, investidores internacionais, imprensa. Eduardo não pode cancelar, sem levantar suspeitas. E a segurança lá será do evento, não da Costa Tech. Eles não vão me deixar entrar. Não tenho convite, não tenho... Tem isso. Júlia entregou um crachá de imprensa. Você é minha assistente de fotografia por hoje. Temos credenciais de imprensa internacional. Ninguém vai te barrar. Isadora pegou o crachá, sua mente trabalhando. Mesmo que eu entre, mesmo que consiga falar com Renato, por que ele me ouviria? Ele acha que eu o traí. Ele não vai acreditar em mim. Então você não convence ele com palavras. Júlia apontou para uma pasta grossa. Convence com provas.
Eu tenho 3 anos de investigação aqui. E-mails, transferências bancárias, gravações. Tudo o que você precisa para expor, Eduardo e Valentina. Mas tem que ser público, Isadora. Se você apenas mostrar para Renato em particular, Eduardo vai negar, vai fabricar contraprovas. Mas se você expuser na frente de investidores, imprensa, na frente do mundo corporativo, eles não poderão esconder. Você quer que eu cause um escândalo, outro. Quero que você salve o homem que ama. E de quebra, destrua os verdadeiros vilões desta história. Isadora olhou para os documentos, para as provas de uma conspiração que havia usado seus sentimentos mais puros como arma. Parte dela queria fugir, voltar para o Rio e esquecer tudo. Mas a outra parte, a parte que havia se apaixonado por Renato, que havia visto a luz voltar aos olhos dele, que sabia o quanto ele precisava de alguém que lutasse por ele, essa parte era mais forte. Me dê tudo. Vou precisar de tempo para revisar, entender cada detalhe. Não posso errar. Você tem 5 horas até o evento. Enquanto Isadora estudava documentos, Renato estava em sua suíte, assinando papéis que Eduardo colocava na sua frente, um após o outro. Este transfere poderes operacionais temporários ao Comitê de Emergência. Este autoriza a auditoria completa de todos os seus atos como CEO nos últimos 6 meses. Eduardo, isso é realmente necessário? A voz de Renato estava cansada. Ele não havia dormido, não havia comido. A dor da traição de Isadora, ou do que ele achava ser traição, consumia tudo. É para proteger você. E a empresa? Eduardo colocou outro documento. Depois desta noite, depois que você aparecer no gala com Valentina, demonstrando unidade e estabilidade, as coisas vão se acalmar. Mas precisa confiar em mim agora. Renato pegou a caneta. Sua mão tremeu sobre o papel. Por um momento, ouviu a voz de Isadora em sua mente. Talvez você não esteja pronto para amar de novo. Talvez você simplesmente desista rápido demais. Será que ela estava certa? Será que ele havia abandonado a primeira coisa real que sentiu em anos, porque era mais fácil acreditar na traição do que lutar pela verdade? Renato! Eduardo empurrou a caneta mais perto. Assine. Ele estava prestes a fazê-lo quando Miguel entrou correndo, seu rosto vermelho de tanto correr. Senhor, há algo que precisa ver. É sobre Eduardo, sobre Valentina, sobre tudo. Miguel foi mal informado. Eduardo se levantou, sua voz dura. Saindo, Miguel, agora! Não, senhor, por favor. Miguel segurou um tablet. Recebi um e-mail anônimo. Tem documentos, provas de que o senhor Eduardo arrancou o tablet das mãos dele, jogando-o no chão. O vidro se estilhaçou. Chega de teorias conspiratórias. Renato, assine os papéis. Agora. Mas algo no desespero de Miguel, na reação violenta de Eduardo, fez Renato hesitar. Ele se levantou, pegando os cacos do tablet, tentando ver o que estava na tela quebrada. O que você estava tentando me mostrar, Miguel? Não é nada. Fake news plantada por Marcelo para causar mais caos, insistiu Eduardo. Então, por que você destruiu o tablet? Renato se virou para seu assistente. Miguel, me diga que Eduardo Pires é acionista da Tech Brasil. Que ele e Valentina planejaram tudo. Que Isadora foi usada, que ela é inocente. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Renato olhou para Eduardo procurando negação, explicação. Mas encontrou apenas culpa mal disfarçada. Renato, deixe-me explicar. Saia. A voz de Renato era baixa, perigosa. Saia antes que eu faça algo que vamos nos arrepender. Você precisa assinar esses documentos. O conselho vai me ouvir. Hoje à noite no gala vou contar tudo. Sua traição, sua conspiração, tudo. Renato rasgou os papéis não assinados. E você vai cair, Eduardo. Você e Valentina. Eduardo sorriu, mas não havia humor. Você acha que vão acreditar em você? Um CEO emocionalmente instável, envolvido em escândalo sexual, fazendo acusações sem provas? Eu controlo 23% das ações, Renato. Tenho o conselho do meu lado. Você não tem nada. Tenho a verdade. Verdade? Eduardo riu. Verdade não importa no mundo corporativo. Importa poder.
E eu tenho mais do que você agora. Ele saiu, deixando Renato e Miguel sozinhos com os documentos rasgados e a devastadora percepção do quanto ele havia sido manipulado, de quanto havia machucado a única pessoa inocente em todo esse jogo, Isadora. Renato pegou seu telefone, discando o número dela. Foi direto para a caixa postal. Tentou novamente. Nada. Miguel, onde ela está? Não sei, senhor. Ela não embarcou no voo. Desapareceu do aeroporto há algumas horas. Medo genuíno apertou o peito de Renato. Se Eduardo era capaz de conspiração corporativa, do que mais seria capaz? E se Isadora estivesse em perigo? Encontre ela. Use todos os recursos que temos. Encontre Isadora antes que seu telefone vibrou. Uma mensagem de número desconhecido. Estarei no gala hoje à noite. Com provas. Confia em mim só mais uma vez. Isa. Renato olhou para a mensagem, depois para os documentos rasgados, para sua vida desmoronando ao redor dele. Ele havia abandonado ela uma vez, acreditado no pior, deixado seu medo e trauma passado destruírem a única coisa pura em sua vida. Não faria isso de novo. Não importava o que acontecesse hoje à noite, não importava quem tentasse pará-los, ele lutaria. Por ela, por eles. Por uma chance de amor verdadeiro em um mundo de mentiras. O palco estava armado. A batalha final estava por vir. O Bangkok Convention Center estava resplandecente. 1000 convidados em trajes de gala, lustres de cristal, a elite da tecnologia asiática celebrando inovação e sucesso. Câmeras de imprensa internacional capturavam cada momento. Era o cenário perfeito para triunfo ou para destruição. Isadora entrou pela entrada de imprensa, o crachá de Júlia Ferreira em seu pescoço, uma pasta com 3 anos de provas sob o braço. Ela havia se trocado no banheiro do hotel, usando o único vestido elegante que trouxera, o mesmo que usara naquele jantar fatídico onde Renato a defendera pela primeira vez. Parecia uma eternidade atrás. Você tem certeza disso? Sussurrou Júlia ao seu lado. Ainda pode recuar. Não posso. Isadora varreu o salão com os olhos, procurando por ele. Não quando sei a verdade. E então ela o viu. Renato estava no palco principal, ao microfone, prestes a dar o discurso de abertura. Mas não estava sozinho. Valentina estava ao seu lado, a mão possessivamente em seu braço, sorrindo para as câmeras como se já fosse dona dele. E na primeira fila, Eduardo observava com satisfação de predador, prestes a devorar sua presa. Boa noite, a voz de Renato ecoou pelo salão. Ele parecia exausto, derrotado. Nada do homem brilhante e apaixonado que ela conhecera. Antes de começarmos as celebrações oficiais, preciso fazer alguns anúncios pessoais. Não, ele ia fazer exatamente o que Eduardo queria. Ia anunciar o noivado, ia entregar seu controle, ia desistir. Isadora começou a se mover através da multidão, mas seguranças bloquearam seu caminho. Eduardo os havia posicionado estrategicamente. Ela estava a metros de distância, mas poderia estar em outro país. Nas últimas semanas, Renato continuou, sua voz pesada, minha vida pessoal se tornou assunto público. E hoje venho esclarecer alguns pontos. Renato, não! Isadora gritou, mas sua voz se perdeu no murmúrio da multidão. Foi quando ela viu uma das câmeras de televisão posicionada para capturar o palco. E o cinegrafista, ele a conhecia. Era Paulo, um colega fotógrafo do Rio que cobria eventos internacionais. Ela correu até ele. Paulo, preciso de um favor, urgente. No palco, Renato respirou fundo. Quero pedir desculpas publicamente a alguém. Alguém que eu machuquei profundamente ao não confiar nela quando deveria. Eduardo se levantou da primeira fila, alerta. Isso não estava no roteiro. Isadora Mendes, Renato disse o nome dela como uma prece. Se você estiver me assistindo de algum lugar, precisa saber que cometi um erro. Deixei medo e trauma passado me cegarem para a verdade. E a verdade é que a tela gigante atrás dele piscou. A imagem dele desapareceu, substituída por outra coisa. Documentos, e-mails, transferências bancárias. Toda a evidência da conspiração de Eduardo.
O salão explodiu em murmúrios confusos. O que está acontecendo? Eduardo gritou para os técnicos. Desliguem isso! Mas Paulo havia conectado o pendrive de Isadora diretamente no sistema de transmissão ao vivo. Não havia como parar. Então Isadora mesma apareceu na tela, a câmera de Paulo capturando-a ao vivo do fundo do salão. Meu nome é Isadora Mendes. Sua voz ecoou pelos alto-falantes e fui usada como peça em uma conspiração para derrubar Renato Costa. Todas as cabeças se viraram. Os seguranças tentaram alcançá-la, mas a multidão de jornalistas havia se formado ao seu redor, protegendo-a famintos pela história. Eduardo Pires, presidente do Conselho da Costa Tech, é secretamente acionista da Tech Brasil, empresa rival. Ele orquestrou um plano elaborado para desestabilizar Renato emocional e profissionalmente, usando-me como isca. Isadora segurou a pasta. Tenho 3 anos de provas aqui. E-mails entre Eduardo e Marcelo Teixeira planejando cada detalhe. Contratos com os fotógrafos que nos seguiram. Transferências bancárias rastreadas até empresas fantasmas. A tela mostrava cada documento enquanto ela falava. A face de Eduardo ficou lívida. Isso é absurdo. São falsificações. Ele gritou. São verificáveis. Júlia se materializou ao lado de Isadora. Júlia Ferreira, jornalista investigativa. Cada documento aqui tem origem rastreável e foi autenticado por peritos independentes. Senhor Pires, o senhor está acabado. Câmeras de dúzias de emissoras estavam transmitindo ao vivo. Não havia como conter a explosão. Eduardo tentou correr, mas seguranças do evento, não da Costa Tech, o bloquearam. Investidores começaram a gritar exigências. O conselho da Costa Tech se levantou em pânico. E no meio do caos, Renato só via uma coisa: Isadora. Ele desceu do palco atravessando a multidão, sem se importar com as câmeras, com os flashes, com nada além de chegar até ela. Quando finalmente estavam frente a frente, o mundo inteiro assistindo, ele pegou o rosto dela em suas mãos. Você voltou, ele sussurrou. Sempre voltaria. Para você. Lágrimas escorriam pelo rosto dela. Renato, sinto muito pelo dinheiro por não contar, por... Não, eu sinto muito. Por não confiar. Por deixar meu passado me cegar. Por quase perder você. Ele encostou a testa na dela. Isa, eu te amo. Amo sua força, sua paixão, a forma como você me faz querer ser um homem melhor. E se você me der uma segunda chance, vou passar o resto da minha vida provando que você pode confiar em mim. Eu te amo também, ela soluçou. Mesmo quando doía, mesmo quando tudo desmoronou, eu nunca parei de te amar. Quando ele a beijou, ali no meio do maior escândalo corporativo da década, com centenas de câmeras capturando cada segundo, foi diferente de Bangkok. Não era escondido, não era errado. Era uma declaração. Para o mundo, para os que duvidaram, para eles mesmos, o amor tinha vencido. Os meses que se seguiram foram tumultuados. Eduardo Pires e Valentina Drummond enfrentaram acusações criminais. A Costa Tech passou por reestruturação completa. Mas através de tudo, Renato e Isadora permaneceram juntos, enfrentando cada tempestade de mãos dadas. Carmen Costa, surpreendentemente, foi a primeira a se desculpar. Estava errada sobre você, ela disse a Isadora 3 meses depois, em um almoço desconfortável, mas necessário. Meu filho está vivo novamente por sua causa. E isso é tudo que uma mãe pode querer. 6 meses após o gala de Bangkok, Renato levou Isadora de volta à Tailândia. Mas dessa vez, não havia agenda corporativa, não havia executivos, não havia pressão. Apenas eles dois voltando ao terraço onde tudo havia mudado. Há algo que não terminei naquela noite, ele disse, ajoelhando-se enquanto o sol se punha sobre a cidade. O anel era simples, não o diamante ostensivo que o mundo esperaria, mas uma pedra de ametista brasileira, a cor dos olhos dela. Casa comigo, Isa. Não porque eu preciso de você para preencher um vazio, mas porque você faz minha vida inteira.
porque quero passar cada dia te ajudando a realizar seus sonhos, como você me ajudou a redescobrir os meus. Sim, ela riu através das lágrimas. Sim, 1000 vezes sim. A cerimônia foi pequena, íntima. Amigos verdadeiros em uma praia no Rio, não a extravagância que a sociedade esperava. Isadora usou um vestido simples e carregava sua câmera, porque algumas coisas não mudam. Renato chorou quando a viu caminhando até ele e não se importou que as fotos do casamento capturassem aquele momento de vulnerabilidade pura. Vocês me ensinaram algo, Miguel disse em seu discurso como padrinho, que o maior sucesso não se mede em lucros ou ações, mas em encontrar alguém que te faça querer ser melhor. E vocês dois fazem isso um pelo outro todos os dias. Um ano depois, a exposição fotográfica de Isadora, Paisagens da Alma, uma jornada de sonhos e recomeços, abriu em São Paulo. As fotos da viagem que havia começado tudo, intercaladas com imagens de sua vida no Meyer, de Renato, em momentos privados, da beleza que ela encontrava em todos os lugares. A crítica foi unânime, ela era brilhante. Sempre fora. Só precisara da chance de mostrar ao mundo. Renato estava lá na inauguração, não como o CEO bilionário, mas como um marido orgulhoso, servindo champanhe e contando a qualquer um que ouvisse como sua esposa era talentosa. Você se arrepende? Isadora perguntou naquela noite, enquanto voltavam para casa. De todo o drama, o escândalo de quase perder tudo? Renato a puxou para mais perto. Me arrependo de quase perder você. Mas o resto nos trouxe até aqui. Eu não trocaria isso por nada. Porque às vezes, os maiores sonhos não são os que planejamos. São os que encontramos quando temos coragem de arriscar tudo pelo amor verdadeiro. Quando um bilionário solitário convida sua única amiga para uma viagem, esperando apenas companhia, e encontra a salvação. Quando uma fotógrafa de sonhos modestos aceita uma chance impossível e descobre que o maior tesouro não estava nas paisagens que capturou, mas no coração que conquistou ao longo do caminho. E quando dois mundos impossíveis se encontram, não através de facilidade ou perfeição, mas através de batalhas vencidas, verdades expostas e uma fé inabalável de que o amor verdadeiro, testado e provado, sempre vale a pena lutar.